Vamos orar. Oh Deus, agora vamos tratar de um assunto também tão importante e sério, porque vimos até aqui quem é Deus, e que tudo está nas mãos dele, que ele é soberano, que ele opera como quer, quando quer, se quiser. Não depende de quem corre, mas de usar, Deus, a sua misericórdia, porque ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Mas agora, Senhor, nós vamos tratar de uma obra também divina, soberana, no pecador, mostrando quem ele realmente é. Vem com teu Espírito Santo, mais uma vez, operar, constranger, quebrantar. Quebranta-nos, Senhor. Dá-nos verdadeiro arrependimento, Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós aprendemos assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é preciso se arrepender. É preciso arrependimento. E o arrependimento consiste em você reconhecer que é pecador e dar meia volta, né? E dizer: agora eu vou seguir a Cristo, não vou mais ficar com o mundo. Bom, é isso, mas é mais. É muito mais. Eu, quando aprendi sobre o verdadeiro arrependimento, corei de vergonha, disse: isso aí não aconteceu comigo de jeito nenhum. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o arrependimento é um dom, é uma graça evangélica. É Deus quem dá. Ou não dá. Mas, pastor, a gente ouve que o João Batista, Jesus, eles pregaram: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois é, eles pregaram e nós temos que pregar também. Mas ninguém pode se arrepender nem crer por si mesmo. Nossa obrigação é pregar, mas somente os eleitos, pela ação do Espírito Santo, é que vão de fato se arrepender. Porque é obra exclusiva do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você, por você mesmo, não pode. Eu sempre uso aquela ilustração. Que o paralítico, né? Estava todo entrevado. Aí Jesus disse: levanta e anda. O que aquele paralítico podia dizer? É exatamente isso que eu não posso fazer. O senhor está mandando eu fazer uma coisa que eu não posso. E não podia mesmo. Mas pelo poder de Cristo, pelo poder da voz de Cristo, do comando de Cristo, da sua palavra, cheio do Espírito Santo, ele se levantou. Então é a mesma coisa. Arrependei-vos. Ninguém pode se arrepender, ninguém vai se arrepender. Espírito Santo é que vai fazer isso.
Vou ver com você na Bíblia, pega sua Bíblia, vamos começar lá em Atos, no capítulo 5. Veja o versículo 31 que diz. Atos 5:31 diz assim: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Veja, a fim de conceder arrependimento. Ah, mas era Israel. E os gentios? Também. Você vai lá comigo no capítulo 11 de Atos, versículo 18, diz assim: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E se você for lá para Romanos, no capítulo 2, Romanos 2:4, diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus. Você não tem, por você mesmo, consegue se arrepender, não. 2 Timóteo 2:25. 2 Timóteo 2:25. Não, mais para frente um pouco. 25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez. Veja, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento. É Deus quem dá, soberanamente. Ou não. Hebreus 12, versículo 7. Deixa eu ver se é isso. Não. Versículo 16, 17. Hebreus 12, 16, 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deus não deu. Deus não deu arrependimento. E não dá para muita gente. Os reprovados não vão nunca se arrepender. E não tem condição alguma de se arrepender. Estão mortos os seus delitos e pecados. Não podem se arrepender. Eles não podem nem compreender nada do Evangelho, das coisas de Deus. Não vão se arrepender. Deus dá a quem Ele quer dar, a quem Ele quiser dar. Para mim, a oração mais importante da igreja hoje é essa: dá-nos arrependimento verdadeiro. Dá-nos arrependimento. Porque quando Deus opera o arrependimento verdadeiro, é muito diferente do que nós ouvimos. A primeira coisa que Deus vai fazer quando Ele concede arrependimento é o que é chamado de convicção profunda de pecados. Por exemplo, eu pergunto a você: você é pecador? Certamente você vai dizer: sim, sou pecador. Eu acho que dificilmente uma pessoa vai dizer: não sou pecador.
Sou pecador. Pode até dizer, sou um grande pecador. Mas se eu perguntar o quanto você é pecador, talvez você me responda: pastor, eu sou um grande pecador, mas tem gente pior do que eu. Eu nunca matei, nunca estuprei, nunca roubei, assaltei. Aquele pessoal que está lá nas facções e tal. Eu nunca fiz nada disso. Então, certamente tem gente pior do que eu. Bom, quando você dá essa resposta, fica evidente de que o Espírito Santo não lhe deu convicção profunda de pecados. Porque convicção profunda de pecados passa, por exemplo, primeiro, pela compreensão de quem você é como filho de Adão, pertencente à raça maldita, amaldiçoada de Adão. Você precisa compreender que Adão era cabeça federal, representava todos nós. Quando ele pecou, o que ele fez contra Deus, nós fizemos. É duro de entender isso, mas isso é da economia divina. É da economia divina. Quando você lê em Hebreus que Levi pagou os dízimos a Melquisedeque no lombo de Abraão. Então, essa é a economia de Deus. Você estava lá no Éden. Você insultou a Deus. Você entrou em conluio com o diabo, com o inferno contra Deus. Você desejou ser igual a Deus. Você cuspiu na face de Deus, dizendo que a sua palavra era mentira. Concordando com o diabo, que disse que não morrerás. É mentira dele. E você também estava lá. Então, o pecado de Adão é um pecado horrível. Essa história de morder a mordidinha da maçã, isso é um eufemismo terrível, diabólico. O pecado de Adão foi insultar a Deus, os céus, desprezar mesmo a tudo que Deus fez por nós. Ofendê-lo. Você não faz ideia da malignidade desse pecado. Mas não é só isso. Esse pecado de Adão, ele gerou todos os demais pecados dentro do nosso coração. Eles se alojaram, esses pecados todos existentes no mundo, os mais hediondos, horríveis, que você possa imaginar, está dentro do seu coração e lhe contaminar, já lhe contaminou. E isso, a imputação dessa condição miserável, ela existe na concepção. Se você abrir lá no Salmo 58, Salmo 58, diz assim, versículo 3.
desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, lá na junção do gameta masculino com o gameta feminino, naquele momento ali, espermatozoide com óvulo, vem a alma que Deus cria e imputa o pecado, contaminando você e a sua alma, lá no óvulo. Por isso o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. É isso mesmo. Você olha uma criança, né, tão bonitinha, olha um anjinho, olha um bercinho, você olha, igual, eu acho que eu já falei isso, o Dr. J.C. Riley, um pregador do século XIX, um extraordinário. Temos esse livro dele, vale a pena. Aí ele foi visitar uma mãe que nasceu neném, né? Aí a mãe, pastor, venha ver o meu anjinho. Aí levou ele lá no quarto, estava lá o bebê, rosinha, bonitinho e tal. Aí ele disse assim, já vi o seu monstrinho. Que é isso, pastor? Mas ele quer ensinar a dizer. Estutice está no coração da criança, contaminada. Tem bebê que faz birra, bebê. É pecado. Está lá. Tem gente que criança só peca depois da idade da razão. Conversa fiada. No ventre já peca, está pecando. E nasce, se desviam, preferindo mentiras. Então, esse é o ensino das Escrituras. Abram em Marcos, capítulo 7, versículo 19. Marcos. Veja o que o Senhor Jesus fala. Veja como aquele que tem olhos como chama de fogo, que perscruta os escaninhos do seu coração, que olha para dentro de você, veja o que ele vê. Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha, presta atenção. Ele não diz assim, o que sai do coração de alguns homens. Não, não. Ele diz, o que sai do coração do homem. Inclui eu, você, as crianças, é o gênero humano. O que sai do coração do homem, o que está lá dentro, é isso aí. Maus desígnios, prostituição, furtos, homicídio, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, todos esses males. Bom, você diz, eu nunca matei ninguém. Certo, você nunca matou. Eu digo, o dia que você fizer isso, além do pecado de homicídio que já contaminou você no seu coração, você ainda vai se agravar o fato de você ter exteriorizado e executado o que estava lá dentro do seu coração. Você, eu não sei você, mas eu com raiva de alguém, não vontade de desganar esse feliz.
O meu coração é assim. A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é assassino. Se você ouvisse o que diz o Catecismo Maior, cara, é que você não sabe, você não tem conhecimento, mas o Catecismo Maior foi feito pelos puritanos na Assembleia de Westminster. E os mandamentos, eles falam dos deveres exigidos e dos pecados proibidos em cada mandamento. Então, o sexto mandamento, quando ele fala dos pecados proibidos no sexto mandamento, aí você vai ver que você já matou. É um assassino. Porque Jesus ensinou essa extensão, né, do mandamento. Os fariseus pensavam como geralmente se pensa: nunca deitei com uma mulher que não fosse a minha esposa. Então eu não sou adúltero. Jesus, se você olhar com intenção impura no seu coração para uma mulher, já adulterou. Isso, todos os mandamentos têm uma extensão. Tem uma extensão. Você dirige igual doido, papapá, não quer saber das placas, botando em risco pessoas, é a sua própria vida, ou quem você leva, você está transgredindo o sexto mandamento. Você está matando. Há tantas coisas que não tenho tempo de mostrar. Mas o que eu quero dizer é que esses pecados todos estão aí dentro do seu coração. Já contaminaram. Você tem isso. É um monstro dentro de você que você não faz ideia. Eu não sei se chegou aqui em Minas, mas lá em Salvador, aconteceu lá, foi muito triste. Uma médica pegou o seu carro de manhã para ir para o consultório. Testemunha de que era uma mulher bondosa, mãe dos filhos, sempre atendia as pessoas, maior desvelo. E aí dois irmãos numa moto, um rapaz e uma moça, sabe o que acontece? Está dirigindo e dá uma fechada, não sei o quê. Aí esse rapaz bateu no capô dela, pá, assim, e tocaram a moto para frente. Subiu o sangue dessa mulher, pegou o carro, foi atrás e pá, prensou no poste e matou os dois irmãos. Aí foi preso aquele negócio. Por quê? Por quê? Ela não sabia, mas ela tem um monstro. O homicídio está dentro do coração. Meu e seu. Você não sabe, você tem um monstro dentro de você. Você não se conhece. Você não sabe o quão miserável você é. Podre. Circunstâncias botam para fora tudo que você tem de miséria e de pecado dentro do seu coração. Você não imaginava. Essas coisas, elas são reais, elas estão aí. E você vai desobedecendo e acrescentando e amontoando os seus pecados. De modo que Deus diz, todos nós somos como o imundo. Essa é a expressão de Isaías. Todos nós somos como o imundo. E as nossas obras de justiça como trapos de imundície. Isaías diz que é como se tivesse o corpo todo
com feridas não exprimidas, cheias de pus. É assim que Deus me vê. É assim que você é. Asqueroso. Você cheira mal no seu coração, no seu íntimo, espiritualmente falando. Talvez, uma vez minha mãe me levou no médico, eu, menininho, bonitinho, tal, fez os exames que tinha que fazer, o médico olhou para mim e disse assim, esse menino aí, bonitinho, parece goiaba, bonitinho por fora, cheio de bicho por dentro. Ele disse para minha mãe, e mim, e era verdade. Então, é espiritualmente também. A gente não diz, que olha assim, um encanto. Mas como Deus lhe vê, é diferente. Então vamos abrir lá em Romanos, vamos tirar uma radiografia espiritual de cada um de nós. Romanos capítulo 3, diz assim, a partir do verso 10, você conhece esse texto. Eu também, quando jovem ouvi esse texto, eu dizia, não é para mim não, é eles. Como está escrito, verso 10, não há justo, Romanos 3:10, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, é uma miséria, é uma podridão, é cadáver apodrecido na boca. Sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enquanto o Espírito Santo não vier e lhe quebrantar, e lhe convencer de que você é esse miserável aqui, você vai continuar dizendo, sou, mas tem gente pior do que eu. Mas no dia que ele lhe quebrantar, abrir os seus olhos e revelar toda a podridão, você vai ver quão miserável. Os meus pecados são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça, mais do que os grãos de areia do mar. Não tem como contar a multidão dos meus pecados. Olha, eu vou dizer, o apóstolo Paulo compreendeu isso, porque ele era um moço exemplar. O apóstolo Paulo era fariseu, cumpridor da lei. Religiosamente falando, ele era irrepreensível. E ele perseguiu a igreja por zelo mesmo de Deus. Mas quando o Espírito Santo abriu o entendimento dele quanto à realidade do seu pecado, e ele conta o testemunho dele no capítulo 7 de Romanos, ele diz que foi o 10º mandamento, não cobiçarás. Esse mandamento o Espírito Santo usou para que ele visse a miséria que ele era. Aí então o mandamento me matou, ele disse. Quando aconteceu isso, então a experiência dele foi: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. E também, fiel é a palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o maior. Não tem no mundo ninguém pior do que eu.
Aí houve convicção de pecados. E sabe o que acompanha a convicção de pecados? Uma tristeza profunda, de adoecer, que os puritanos chamavam de agonizar em arrependimento, que a nossa geração não sabe nada do que é isso. O evangelho que aprendemos nunca nos ensinou que existe isso, mas está lá. Você pega em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim, 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro porque fostes contristados, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Bicha, tristeza segundo Deus. Nossa geração não sabe o que é isso. Mas quem experimenta arrependimento verdadeiro terá que passar por isso. Eu não sei, talvez um dia você, orando sobre isso, pedindo arrependimento verdadeiro, você acorde com uma tristeza mortal. Parece que alguém morreu. O que é isso? E os pecados começam a aparecer na sua mente. Você tem que correr para o banheiro, chorar. Perdoa-me, Senhor. E as pessoas vão perguntar, por que você está triste? O que foi? Nada, não. Puritanos tiveram uma coisa muito profunda. Por exemplo, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, agonizou 18 meses. Imagine uma tristeza mais de um ano. 18 meses em arrependimento. Cada dia vinha pecados novos que o abatia, que o entristecia e que o fazia chorar. John Bunyan, que é um grande teólogo do movimento puritano, vice-chanceler da Universidade de Oxford, cultíssimo, o biógrafo dele diz que ele agonizou 2 meses em arrependimento. Nesses 2 meses, mal podia escrever uma linha, tal sua profunda tristeza por causa dos seus pecados. E nessa tristeza, a tristeza vinha porque a pessoa via a malignidade do pecado. Porque você sabe, nós somos indulgentes. Bobagem, todo mundo faz isso, o que tem? E ficamos dando justificativas, desculpas, e achando que não é tão grave. Mas quando o arrependimento verdadeiro vem, a tristeza segundo Deus, o Espírito Santo mostrando a feiura, a malignidade do pecado, então você se sente o pior dos pecadores. E vai passar por essa tristeza segundo Deus. Eu li de uma missionária que estava discipulando uma jovem, e essa jovem tinha a vida comum da juventude moderna, né? Mas ela sentou num piquenique com
a Bíblia aqui, ela sentada aqui, o lanchinho aqui para depois, começou a ler e a falar do arrependimento, da gravidade do pecado, como isso realmente ofende a Deus, entristece o Espírito Santo. E foi falando, e ela não percebeu que o Espírito Santo veio sobre aquela moça, e ela caiu num pranto, num soluço incontrolável, um choro. Aí a missionária ficou assim: minha filha, que é isso? Calma, Jesus perdoa, não sei o quê. Aí ela sentiu que o Espírito Santo disse: não console, não. Sou eu que estou fazendo isso. A gente fica com cheio de dedos. A pessoa tem que se acabar. Porque não é pouca coisa ofender a Deus e pecar contra Deus. Não é pouca coisa, o pecado é seríssimo. Ora, para você calcular a malignidade e o horror que é o pecado, pense que Cristo teve que sofrer, o que sofreu, que nós não podemos mensurar, a sua angústia, o horror da cruz, que é muito mais do que o dor de cravos e de um crucificado dependurado e rasgando a carne, a dor de um crucificado. É muito mais, porque ele estava sentindo a dor dos pecados colocados sobre ele, a imundície de todos nós sobre ele, sua alma puríssima, ele nunca pecou. Naquela hora se tornou pecado, a Bíblia diz que ele se tornou pecado, e foi tão ofensivo que Deus virou as costas, e ele sentiu o horror disto, clamando: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o pecado, porque Deus odeia o pecado. A gente ouve as pessoas dizerem assim: ó, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que está na Bíblia, não. Se você olhar o Salmo 5, versículo 5, problema da tradução. A minha tradução, infelizmente, está um eufemismo. Está assim aqui: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Alguém tem a corrigida aí? Corrigida diz assim: odeias. Alguém tem? A sua Bíblia diz odeia ou aborrece? A sua diz odeia. Está certo essa aí. Está mais próximo do original. É isso mesmo, Deus odeia os que praticam iniquidade. Então, é a ira de Deus, é o ódio santo de Deus contra o pecado e contra o pecador. E foi isso que Cristo experimentou na cruz. Então, o pecado é maligno, é horrível. E pense no inferno. Tem gente que acha que Deus falhou na dosimetria. Como é que pode o pecado que a gente faz aqui nos 70 anos vai pagar eternamente no inferno? Quem fala isso, quem pensa nisso, não faz a menor ideia do que é um Deus eterno, santo, que foi ofendido. A ofensa foi a um Deus eterno, então a ofensa se torna eterna. O pecado é mais maligno do que você possa imaginar.
Mas quando você pensa na cruz e pensa no inferno, aí você sabe como é que Deus vê o pecado. Não é o que você acha do pecado que vale. É o que Deus diz sobre o pecado. E o que ele sente com relação ao pecado. Então, convicção profunda de pecados traz esse sentimento de tristeza profunda. O Espírito Santo vai lhe levar a esse sentimento. Tristeza segundo Deus. E é claro, o passo seguinte vai ser você enojar o pecado. Odiar também, ou ter horror ao pecado. Você veja como nossa geração não pensa assim, não tem essa sensibilidade contra o pecado. A gente assiste televisão, mandamentos são quebrados constantemente, em nome de Deus em vão, uma série de coisas que a gente vê, adultério, divórcio, todo tipo de miséria que Deus odeia. A gente assiste numa boa. Quer dizer, nós estamos sem sensibilidade de horror ao mal. Isso é um péssimo sinal. Se você pegar, por exemplo, Efésios, no capítulo de número 5, Efésios 5, veja, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, quer dizer, brincadeiras inconvenientes, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus em Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrores erais trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Agora o verso 11 diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Olha, eu não sou contra a televisão, pelo contrário, eu gosto até demais. Minha esposa me critica, que eu fico assistindo muitas vezes demais a televisão. Mas Deus, por misericórdia, inspirou alguém para inventar um aparelhinho chamado controle remoto, que tem que ficar na sua mão. Quando você vê o nome de Deus em vão, coisas indecentes, então você tchum. É isso que quer dizer: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprove. Tire. Por você e pela sua casa. Você não vai permitir
que a Globo e todo tipo de miséria de outras também consigam botar um bueiro dentro da sua sala e despeje toda a imundície, esgoto puro para os seus filhos, sua família. Então, está faltando aquela sensibilidade. É porque não houve um arrependimento verdadeiro, não houve convicção de pecado, não houve aquele horror ao mal, aquela sensibilidade que você não aguenta ver uma coisa que é contra Deus e que é imunda, que é impudicícia. Você vai se tornar hipersensível ao pecado. E vai abandonar. Vai tomar decisões sérias na sua vida com relação ao pecado. Coisas que você vai perceber que induzem ao pecado, que Satanás usa para sugerir o pecado. Lá em Provérbios, para não andar pelo caminho, desvia dele, passa de largo o caminho dos ímpios, passa de largo. Então, algumas coisas você tem que parar, que você sabe que dali vem a inspiração de Satanás para sugerir você pecar. E agora, com o celular, um clique, todas aquelas misérias estão ali. Horrorizado com o mal e não vai querer mais, vai mudar. O que mais estamos precisando? Uma visitação do Espírito Santo, quebrantando a igreja, trazendo convicção de pecados, choro, lágrimas sinceras, de tristeza, segundo Deus. Mudança, transformação. Que Deus tenha misericórdia e nos dê verdadeiro arrependimento. Comece a orar sobre isso. Peça a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.